esse dia ele marca uma luta diária que não se deve esquecer e também a mobilização da necessidade da transformação. E quando eu digo transformação, do acolhimento, das pessoas olharem para as pessoas e ver que é um detalhe. Se a gente olhar para a história, desde os primórdios da humanidade, a sociedade vem se transformando no sentido de acolhimento dessas pessoas com alguma dificuldade de locomoção ou deficiência. Já tínhamos algumas iniciativas governamentais em termos de legislação, mas a própria sociedade, por meio da iniciativa privada, começou a identificar um grande potencial de usuários que necessitam de acessibilidade para utilizar todos os bens e serviços. E com isso, não só por uma questão meramente social, de compreensão da necessidade, mas também por uma compreensão de que são consumidores, são usuários de vários espaços e que eles precisam estar acessíveis para não se deixar de fora, não se perder esse público. É nítido que essa pessoa já chama os olhos para que as empresas se adaptem às necessidades dela nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, eu acho que as mudanças elas vêm acontecendo e elas tendem a acontecer cada vez mais. Hoje a gente já vê um grande avanço. Então, avanços na tecnologia, avanços na própria Revolução 4.0, né, que a gente vê aí toda uma discussão da informática, da robótica, da nanotecnologia, preocupado com a questão também de acessibilidade. E não apenas voltada para a pessoa com deficiência. Há também uma preocupação com os idosos. Até 2019, quer dizer, um ano e pouco atrás, não havia carros, táxis adaptados para atender as pessoas com dificuldade de locomoção cadeirantes. E isso hoje tem, quer dizer, houve uma melhora, houve uma transformação. Isso acontece, né? Não numa velocidade que todos gostariam. A tecnologia assistiva por toda parte. O que é difícil é o acesso a essas tecnologias assistivas. Então a gente vê que está caminhando, está caminhando. A sociedade e as empresas como um todo já vem olhando como uma visão de inclusão dessa pessoa em diversas áreas, não só na área da construção civil, mas como em outras áreas, como alimentação, exercício físico. Então todo mundo já nos últimos anos já vem pensando em como incluir essa pessoa dentro da sua atividade. Ainda temos que avançar a algumas situações. Temos uma dificuldade de trazer um cadeirante para dentro de uma piscina, ainda com uma certa segurança e autonomia. Nós temos ainda algumas limitações em elevadores, principalmente para que pessoas com deficiência visual consigam ter uma autonomia um pouco mais segura. Já avançamos muito e temos muito que avançar nesse sentido, mas o que temos que avançar muito ainda é da gestão. Tá? E isto nem é um avanço tecnológico, é um avanço realmente de preparo e capacitação de gestores, tanto gestores públicos quanto gestores da iniciativa privada. Falando do ponto de vista de uma empresa que constrói onde os demais vão viver, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho para evoluir pela frente. Nós estamos falando aqui de dois caminhos. Primeiro, a tecnologia. As empresas de construção civil e a sociedade precisa investir e estar atento a tecnologias que incluam, que ajudem essa inclusão da pessoa que precise de um auxílio. E a segunda é a gente já pensar desde hoje como que essa pessoa se coloca, a gente ter a empatia de olhar para ela e ver se ela está de uma forma confortável. Então a gente olha em como melhorar as tecnologias e também nos colocar na posição dessa pessoa e analisar como ela está inserida na sociedade. Se a gente pegar o trem da história, lá atrás muito difícil, hoje não tão difícil, mas está caminhando para uma melhora, para uma transformação, para um melhor acolhimento dessas pessoas. Existe um alarme, assim, uma luzinha que está apitando, que o pessoal está atentando mais para a diversidade. E que isso é legal, isso é bacana, né?
É um dia para a gente olhar e refletir e nos lembrar de que a gente tem que estar sempre olhando para as pessoas que necessitem de algum tipo de acessibilidade. Então eu acho muito importante, principalmente, para a gente parar e refletir se o que a gente está fazendo é suficiente, para a gente refletir se como a gente está tratando é suficiente, e que assim a gente consiga evoluir e caminhar para uma sociedade melhor. Eu tenho a esperança de um dia não precisar mais pensar em acessibilidade. Por quê? Porque será uma situação natural de qualquer pessoa a qualquer momento. De eu não precisar ter que ter um momento especial para pensar nesse assunto, porque toda a sociedade já compreendeu, entendeu, que somos todos iguais perante a legislação e por conta disso os espaços precisam ser completamente democráticos e atender a todas as pessoas. Então eu vejo, né, que isso vai chegar um momento que a gente não vai mais precisar ter um pensamento especial, porque vai ser natural de todas as pessoas olhar para o próximo. Essa busca é uma busca constante e eu vejo que com a data de comemoração é um marco que procura mobilizar as pessoas para olhar com outro olhar. Mas nós viemos de um avanço grande, mas que nós não podemos nos acomodar e esperar que algumas coisas que nós cumprimos hoje sejam para sempre, sejam perenes para acessibilidade. A gente tem que estar sempre se atualizando, melhorando, porque as próprias necessidades elas vão se surgindo com a medida que o tempo vem, tanto dos idosos quanto pessoas com deficiência, seja ela motora, seja ela auditiva, seja ela visual. Então aqui a gente está englobando todo mundo que precise de uma adaptação diferente para o seu convívio. Se a gente pegar uma linha onde tem a normalidade e a deficiência, qualquer um caminha nessa linha a qualquer momento. Ele pode se tornar deficiente e normal. E na medida que você tem acesso à tecnologia assistiva, você aproxima mais do padrão de normal, né? Dito normal. Então a gente está nesse limiar aí, né? Entre esses dois pontos da normalidade e da deficiência, que muita coisa tem que se transformar, até nos conceitos, os padrões de comportamento social e cultural, eles têm que convergir para uma transformação, e eu não vejo outra convergência senão o acolhimento, a empatia com o outro, né? O olhar, né, para o outro de uma outra maneira, que nem toda deficiência é feia, e que nem toda normalidade é bonita, né? Quer dizer, o equilíbrio é o mais importante, é assim que eu vejo.